Olá, anime-se muito, porque agora finalmente você vai entender de uma vez por todas o crime de constituição de milícia privada. Tudo que importa sobre a constituição de milícia privada, nós vamos estudar aqui, mas antes disso, antes de mais nada, eu preciso me apresentar. Eu sou Catarina Morim, sou advogada e, acima de tudo, eu sou uma descomplicadora, uma tradutora do direito na sua vida, tá certo? Mas antes de começar a estudar, entender tudo que envolve esse crime de constituição de milícia privada, você tem duas missões. Primeira missão, correr lá no Instagram e me seguir, profcat.amorim. Pode ser também no final da aula, não tem problema nenhum. Segunda missão, envia essa aula para um aluno, para um amigo seu, para um colega que é aluno, estudante de direito, provavelmente, ou de concurso, que está precisando entender esse assunto, certo? Depois dessas duas missões, agora sim, vamos entender aqui tudo sobre a milícia privada. O crime de constituição de milícia privada está disposto no Código Penal no capítulo dos crimes contra a paz pública. E se eu tenho um crime contra a paz pública, significa que o objeto jurídico tutelado... Peraí, Kátia. O que é objeto jurídico tutelado? O objeto jurídico tutelado é o que o Estado quer proteger ao tipificar essa conduta como crime. Porque para tipificar determinada conduta como crime, o Estado está querendo passar alguma mensagem para a sociedade, né? Ele está querendo proteger algum bem jurídico. E nos crimes contra a paz pública, o objeto jurídico tutelado, ou seja, o bem jurídico que o Estado busca proteger é a paz pública. É a paz pública. Ô, Kátia, o que significa paz pública? A paz pública é um sentimento de tranquilidade social, certo? Então, nos crimes contra a paz pública, o que se quer proteger é a paz pública, é o sentimento de tranquilidade social. Beleza? Dito isso, vamos então entender tudo aqui sobre o crime de constituição de milícia privada. Primeira pergunta que você vai me fazer, Kátia, onde é que eu acho? Ou seja, qual é a base legal desse crime? Onde é que eu acho no Código Penal? Artigo 288-A do Código Penal, certo? E quais são os elementos desse crime? Eu gosto de estudar crime, eu gosto de ensinar para vocês crime, a gente estudando cada um dos elementos, porque aí não fica com dúvida. E olha os elementos: constituir, manter, organizar, custear ou integrar milícia particular ou grupo com o fim de praticar crimes. Esse é o título, esse é o texto, esse é o dispositivo que o Código Penal trouxe pra gente sobre o crime de constituição de milícia privada. E aqui, claro, nós temos algumas coisas para conversar sobre isso, até porque são muitos verbos aí do tipo, né? Quais são as formas de milícia? Quais são as formas de milícia que existem? Tem organização paramilitar. O que é uma organização paramilitar? São aqueles civis que se comportam como se militares fossem. São civis que, sem a autorização do Estado, se comportam como militares. Então, às vezes, eles usam uniforme, sendo que não são militares. Eles usam arma, sendo que não são militares. Então, a organização parlamentar é um grupo de civis que se comporta ali como se fosse militar. É uma forma de milícia privada. Outra forma de milícia privada é a milícia particular. E a milícia particular, que é muito conhecida, ela pode ser constituída por civis ou por militares, não importa. Inclusive, não é incomum que a gente ter milícias compostas, algumas milícias, inclusive no Brasil, são compostas por militares também. Certo? Então, com relação à milícia particular, não necessariamente ela é composta por civis, não. Pode ser composta também por militares. Ou civis ou militares, desde que exerçam controle violento em determinada localidade. Geralmente em localidade em que o Estado não chega, né? Geralmente em comunidades mais carentes, a gente vê a instituição de milícia particular. E essa milícia particular pode ser composta por civil ou por militar, desde que eles atuem ali de forma violenta, tenham um controle violento de determinada localidade. Tem ainda os grupos de extermínio, né? Que compõem essa milícia.
tá? Grupos de extermínio que compõem também aí essa constituição de milícia privada, que esse aqui também vai ser composto ou por civil ou militar, também não é incomum que militares participem desses grupos de extermínio, com o objetivo de cometer crimes violentos, certo? O fato é que, seja na organização paramilitar, seja na milícia particular, seja nos grupos de extermínio, é marca forte de constituição de milícia privada o cometimento de crimes violentos, certo? A gente caracteriza uma milícia, sobretudo, pelo cometimento de crimes violentos. Então, eu tenho pessoas ali que constituem, mantêm, organizam, custeiam ou integram uma milícia particular ou um grupo com a finalidade de praticar crimes. E esses crimes são crimes violentos, tá? São caracterizados aí como crimes violentos, certo? E nesse sentido eu trouxe aqui características. Local específico, vimos, né? As milícias, elas atuam em uma localidade específica, principalmente naqueles locais em que o Estado não chega com políticas públicas. Então são locais mais carentes, comunidades, geralmente com pessoas ali com baixo poder aquisitivo. Então a milícia chega e instaura ali uma suposta ordem. Por quê? Porque eles chegam com o pretexto de melhorar, com o pretexto de organizar, com o pretexto de ajeitar, de trazer segurança para a população local. Mas, na prática, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Até porque costumam cometer aí crimes violentos. Então, seja com discurso para garantir a segurança do local, seja com pretexto de oferecer serviços básicos que o Estado não oferta, a milícia acaba atuando ali naquelas regiões, certo? E vimos sempre com atuação violenta, tá? Agora aqui, diferente do que acontece com as organizações criminosas, no caso da constituição de milícia privada, o lucro não é indispensável. A gente não tem o lucro como uma marca forte da milícia, não. Kátia, mas geralmente eles não impõem o dinheiro. Eles podem ter esse modus operandi, mas não é isso que caracteriza nem preponderantemente, não. Qual é a palavra que eu posso usar melhor, meu Deus? Não é indispensável, é isso. Não é de forma indispensável que a gente caracteriza a milícia através do lucro, né? Diferente do que acontece com as organizações criminosas. Para que tenha uma organização criminosa, necessariamente preciso ter lucro e preciso ter hierarquia. Com relação às milícias, não. Pode ter lucro ou não, tá? E geralmente tem. Mas o lucro, é isso aqui que eu queria dizer, na verdade. O lucro não é requisito fundamental para caracterizar a milícia, certo? Beleza? Agente do Estado. Não é incomum você ligar a televisão e ver agentes estatais participando de milícias. As pessoas utilizando da máquina estatal para criar milícias. Não é incomum. Mas também não é indispensável a presença de agentes do Estado, certo? Eu posso ter milícia sem nenhum agente do Estado. Também não é um requisito indispensável para caracterizar a milícia, certo? O que é indispensável é aquilo que nós já falamos: atuação violenta, atuação em local específico, atuação com pretexto de melhorar alguma coisa, de trazer segurança, de oferecer, de ofertar serviços básicos e principalmente a atuação violenta. Tá? Então vimos, posso ter militares ou não, posso ter agentes estatais ou não, posso ter lucro ou não, certo? Não são esses itens que vão aí caracterizar a milícia, certo? Embora possa haver. Tudo bem? Entendido? Pronto. Kátia, qual é o elemento subjetivo aqui nesse crime? E quando eu pergunto sobre o elemento subjetivo, em outras palavras, eu quero saber se ele existe na modalidade doloso ou culposo. É isso que acontece, né? Mas nesse caso aqui desse crime, o dolo, eu só tenho o crime de constituição de milícia privada na modalidade doloso. É preciso haver a finalidade, o fito, o fim, o intuito específico. Ou seja, a vontade livre e consciente direcionada para a prática de crimes violentos. Então, eu não tenho o crime de constituição de milícia privada na modalidade culposo, né? E se essas pessoas, se esse grupo se junta para cometer contravenções penais, também não há que se falar em milícia, certo? A milícia é para cometer
crimes, e sobretudo crimes violentos, tá? Aí a gente não estaria diante da caracterização da milícia. Certo? Aqui já vimos, né? Crimes culposos. Então, não há que se falar no crime de milícia privada na modalidade culposa, né? Crime de milícia privada na modalidade sempre dolosa, certo? Já falamos sobre isso também. Então, agora vamos para a consumação. Cate, mas o verbo do tipo é tão grande que eu fiquei até com dificuldade sobre essa consumação. Vamos lá. Vamos entender passo a passo sobre esses verbos do tipo aqui. Começando por constituir. O que significa constituir? Constituir significa fazer parte. Constituir significa integrar. Então, a consumação do crime de milícia, quando você constitui, ela se dá a partir da reunião de no mínimo 4 pessoas. E aqui tem uma divergência doutrinária. Tem gente que fala que é a partir de 3, tem gente que fala que é a partir de 4, mas vamos lá. Vamos pegar esse número de no mínimo 4. Então, eu tenho um sujeito aqui, 2 sujeitos aqui. Eles dois estão integrando ali um grupo. Tem o crime consumado? Ainda não. Chega o terceiro. Tem o crime consumado? Segundo doutrina majoritária, ainda não. A partir do momento que esse quarto ser humaninho aqui entrou, a partir do momento que eu tenho 4 constituindo milícia privada, ou seja, integrando, ou seja, fazendo parte da milícia privada, aqui se deu a consumação. Ou seja, a consumação do crime de milícia privada na modalidade constituir, ela se dá a partir da reunião de no mínimo 4 pessoas. Isso é o que diz a doutrina majoritária, certo? Beleza, Kátia, o primeiro palavra entendi. Mas o que é que significa manter? Próxima palavra, manter. O que é que significa manter? Manter ou custear significa pagar, significa coçar o bolso, né? Você dá dinheiro, você mantém, você patrocina uma milícia. E aí, a consumação do crime para quem mantém ou custeia se dá a partir de quando é feito o financiamento. A partir de quando você pega o seu dinheirinho e coloca ali, você já consumou o crime. Não é necessário, nessa modalidade aqui, manter ou custear, não é necessária a permanência no grupo para consumar o crime. A partir de quando você financiou, a partir de quando você transferiu o dinheiro ou entregou o dinheiro, você já consumou, você já cometeu o crime de constituição de milícia privada. Certo? Na modalidade manter ou custear, então, é a partir de quando o dinheiro sai de uma mão para outra, certo? Porque manter ou custear significa isso, tá? Próxima, organizar. O que é organizar? É você botar as coisas em ordem, né? Seja aquele cara que vai pegar as finanças ali da milícia e vai organizar, seja aquele cara que vai dizer quem é que tá devendo, quem não tá, vai pegar o livro, enfim. E para essa pessoa que organiza a milícia privada, a consumação vai se dar a partir de quando ela começou a organizar. Pegou o livro aqui, já está organizando? Já foi. Já organizou a finança? Já foi. Organizou a parte burocrática, o pagamento de quem faz parte da milícia? Já consumou o crime. Também aqui não é necessária a permanência no grupo para que seja consumado. E observe, quem organiza e quem mantém, para organizar e para manter, você pressupõe que a milícia já existe, certo? É diferente dessa modalidade aqui de constituir. Constituir eu estou criando, eu estou ali formando, aí sim eu preciso de 4. Mas eu só organizo o que já existe. Eu só mantenho o que já existe. Então já existe a milícia, o sujeito vai organizar. Já existe a milícia, o sujeito vai manter. Certo? Então, não é necessária a permanência desses sujeitos no grupo, né? Na milícia ali, para que o crime seja consumado. Tá certo? Vamos para os outros verbos. Custear, já vimos, manter ou custear, aqui nesse sentido são sinônimos. Integrar. Integrar, acho que já vimos, não foi integrar? Não. Integrar milícia privada. O que é integrar? É você fazer parte
certo? Você faz parte aqui também. Integro alguma coisa quando já existe, né? Já tem 4, 5, 6, 15 e aí eu vou fazer parte. E aí, nessa modalidade de integrar, a consumação vai se dar quando o sujeito começar a fazer parte. O sujeito entrou na milícia, também já faz parte, certo? Já, portanto, consumou esse crime. Certo? Entendidos os verbos, entendemos, né? Mas aí ele vai dizer o quê? Milícia particular, vimos o que é milícia particular, ou grupo de extermínio, também já sabemos, ó, com o fim de praticar crimes. E esse fim aqui, essa palavra com o fim, ó, muita atenção nisso, tá? Com o fim aqui é sinônimo de quê? De finalidade. É sinônimo de finalidade. É sinônimo de intuito, é sinônimo de intento, de intenção. Ou seja, eu tenho pessoas aqui que têm alguma relação com essa milícia, porque custeou, porque manteve, integrou, enfim. Pessoas aqui que estão reunidas com o intuito, com o fim de praticar crimes. Basta a reunião, basta a união com esse intuito que o crime já vai estar consumado. A partir daqui, eles podem cometer outros crimes ou não, mas o crime de constituição de milícia privada já está posto. Isso eu preciso que vocês tenham em mente. Então, quando eu digo quando vai se dar a consumação em cada verbo do tipo, eu estou dizendo para o crime de constituição de milícia privada, já consumou. Agora, os crimes que eles ainda cometerão, aí nós vamos conversar, certo? Mas o fim, eu quero que vocês entendam que é isso, que é a finalidade. Se uniu com aquela finalidade, já consumou o crime de constituição de milícia privada. Primeiro ponto. Segundo ponto. O que é que significa praticar crimes, Cati? Aqui só pode ser crime mesmo, ó. O que é que quer dizer aqui praticar crimes? E nós vimos crimes violentos. É marca desse crime de constituição de milícia a prática de crimes violentos, tá? Esses membros da milícia privada são conhecidos pela prática de crimes violentos. E aí, os crimes que aquela milícia praticar, todo mundo responde, Cátia, como é que vai ser? Porque, vamos lá, digamos que a gente tenha 20 pessoas aqui fazendo parte de determinada milícia privada, certo? E aí eles são organizados para cada um fazer o seu, tá? Digamos que 5 aqui estavam envolvidos no homicídio. 6 estavam envolvidos aqui com o tráfico de drogas. 1 aqui estava envolvido num roubo. Como é que vai ser a individualização? Todo mundo vai responder por tudo, cada um só vai responder pelo que cometeu, como é que vai ser? E aqui, de novo, nós vamos seguir a regra do conhecimento. Como assim, Cátia, conhecimento? Se os 20 sabiam sobre o homicídio, os 20 respondem pelo homicídio. Se os 20 sabiam do tráfico de drogas, os 20 respondem pelo tráfico de drogas. Se 5 sabiam do roubo, 5 respondem pelo roubo. Muito tranquilo. Aqui você vai usar, não importa como a sua prova traga. Você vai usar aqui a regra do conhecimento. Eles sabiam. Quem sabia o quê? E aí a questão vai precisar deixar claro, certo? Quem sabia o quê, tá? Então, ó, com relação aos crimes violentos cometidos pelos membros da milícia, responderão aqueles que tinham conhecimento sobre o cometimento desses crimes, certo? Então não responde só quem cometeu o crime, tá? Até porque eles estão ali num grupo, né? E geralmente o poder decisório parte de todos, ou parte de uma cúpula ali, né? Não sei como é que funciona. Mas não seria justo que só um respondesse, certo? Todos respondem, todos os que tinham conhecimento, tá? Ô, Cati, cabe tentativa no crime de milícia e aí a gente tem, a doutrina vai divergir nesse sentido. Normal, né? A doutrina geralmente diverge. Mas o fato é que a doutrina majoritária vai dizer que não cabe tentativa, porque é um ato preparatório. Só que a doutrina minoritária aqui tem um entendimento que eu particularmente acho muito interessante. Essa parte da doutrina vai dizer assim, ó, beleza,
tem alguns verbos realmente em que não cabe tentativa, mas tem outros que cabe. Porque para organizar e manter ou custear, como são condutas que eu consigo fracionar, eu posso muito bem ter tentativa aqui. Digamos que o sujeito tem a vontade livre e direcionada de organizar aquela milícia ali. Ele se direciona para aquilo, mas aí por alguma circunstância alheia à vontade dele, ele não consegue. O que é que a gente tem? Tentativa. Digamos que o sujeito tem o fito, tem o intuito, tem a finalidade de manter ou custear. Ele está indo com dinheiro, ele quer custear aquela milícia privada. Por alguma circunstância alheia à vontade dele, ele não consegue fazer isso. O que é que nós temos? Tentativa. Mas essa é a doutrina minoritária, certo? A doutrina majoritária vai dizer que não cabe tentativa aí no crime de milícia privada, é o que importa para a sua prova, tá? E a ação penal, Kátia, aqui nesse caso é o quê? A ação penal pública incondicionada, tá? O titular da ação aqui, portanto, é o Ministério Público, tá certo? Se lembre agora de me seguir lá no Instagram, @profcate.amorim, pra gente conversar mais ainda sobre o direito lá especificamente sobre o direito constitucional. Um cheiro, até a próxima. Aguarde a próxima aula que vai estar maravilhosa.